Olá, nosso bate-papo de hoje é com o nosso querido amigo César Conago. César é médico, formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, especialista em medicina da família e medicina do trabalho. César iniciou a vida pública como prestando serviço, dando a sua contribuição como secretário de saúde no Estado do Espírito Santo, na Prefeitura de Vitória, onde começou a galgar a cargos eletivos. Assim, César tornou-se vereador de Vitória, reeleito por 3 mandatos, chegou a presidente da Câmara. Galgando alçar novos voos, César torna-se deputado estadual, também por 2 mandatos, e também dirigiu a Assembleia Legislativa como presidente. Depois, César elege-se deputado federal, representando o Espírito Santo com uma expressiva votação pelo PSDB. César é reconhecido nacionalmente pela revista Veja por 2 anos como um dos deputados melhores e mais atuantes. César Conago, então, sai do Congresso para compor a chapa do então governador Paulo Atung, sendo eleito vice-governador do estado. Nas últimas eleições, César tentou a eleição novamente para deputado federal, não conseguindo a eleição. Seja bem-vindo, César, é um prazer tê-lo aqui conosco. Edilson, eu que agradeço, um prazer imenso estar aqui com você, conversar um pouco, trocar as ideias e principalmente conversar de assuntos que sejam interessantes e importantes para a sociedade capixaba. Mas eu quero agradecer muito esse convite de estarmos aqui conversando nesse momento e é um prazer. César, você sempre presidiu o PSDB, você sempre foi da cúpula da formação do partido, hoje você é o vice-presidente do partido. Como é que você vê o partido a nível de estado e como é que você vê as projeções nacionais? Você acredita que o PSDB aumenta seu quadro de parlamentares no Espírito Santo e também nacional? Eu acredito, eu sou fundador nacional do PSDB, fui presidente estadual e sempre participei muito da executiva do PSDB, hoje sou vice-presidente, né? O Vandinho é o presidente e assim, eu acho que o PSDB tem uma proposta muito interessante, fez os governos dos nossos 2 mandatos do Fernando Henrique muito bons, que ficaram marcas assim, indeléveis, a questão da moeda, a questão dos investimentos na área social e principalmente de quem tem visão do desenvolvimento social e econômico como 2 coisas completamente compatíveis, né? Importante a economia do país, importante a distribuição de renda e essa visão social-democrata, eu acho que ela sempre empolga muito as pessoas. Tivemos aquele momento mais de um auge muito grande no período do início lá de Fernando Henrique, nos governos do Fernando Henrique, depois evidentemente veio um momento seguinte. Eu acho que a gente tem condições com os quadros que nós temos, com os governadores que nós temos, com os prefeitos que nós temos e com a própria bancada de retomarmos uma certa dinâmica de partido importante que com certeza vai se recolocar no cenário. Eu acredito muito, né, que além de uma bancada estadual, do debate aqui estadual no Espírito Santo, nós possamos ter quadros como Eduardo lá no Rio Grande do Sul, Dória em São Paulo e outros quadros que possam se colocar no cenário nacional e disputarmos aí com certeza a presidência da República para apresentarmos novamente o projeto da social-democracia. Eu acredito nisso. Perfeitamente, César. A nível estadual, o César, você demonstrou e a gente pôde acompanhar que você estava rodando o estado, dando apoio político aos seus correligionários e aos outros partidos, os outros prefeitos, vereadores que estavam, de certa maneira, na linha do PSDB. Isso significa que o César já galga, já pensa, já está disposto, já tem definido a próxima eleição? Você volta ou você ainda não se decidiu? Primeiro, eu tenho uma formação médica, mas venho de uma família, os 4 avós são descendentes italianos e muito ligados à política, né? Isso desde lá do interior de onde eu nasci num distrito à época que era Itarana, no município de Itaguaçu. Então essa coisa do envolvimento social, do debate político, do envolvimento na política é uma coisa natural na minha família, porque é de certa forma uma participação ativa e permanente que a gente gosta de ter, né? Os pais, os avós nossos. E fiquei durante 28 anos com mandato, não precisa de ter mandato para você ter atividade pública e atividade política, não tenho nada assim já pré-elaborado do que será, mas evidentemente estaremos no movimento político, né? Vai depender de como vai se formar aqui
a situação no Espírito Santo e nacionalmente, mas nunca faço também política descolado do cenário nacional. Por quê? Porque a economia, as políticas de infraestrutura, o desenvolvimento do país, eles afetam diretamente, né, os estados. Então você afirma que a nível estadual pode até ter candidato majoritário? Pode, até porque nós temos eleições de 2 turnos, pode ter 2 turnos. Então, assim, pode ser que as forças políticas se componham no primeiro turno, mas pode ser que não se componham e venha se compor no segundo turno. Eu acho que o importante é cada um defender as suas teses, as suas ideias, as suas práticas, e o PSDB tem o que demonstrar, tem o que mostrar do que fez para o país, do ponto de vista social, do ponto de vista de desenvolvimento, de infraestrutura, da economia, e tem o que mostrar também aqui nas passagens nossas, por exemplo, do prefeito Luiz Paulo, quando esteve na prefeitura, e mesmo do ex-governador, que também foi prefeito pela capital, pelo PSDB, que é o Paulo Artung, né? Então, assim, a gente tem história, tanto no município de Vitória, como outros municípios, em que nós temos quadros importantes, e nós vamos estar, evidentemente, incentivando e estimulando para que as pessoas se filiem, e os filiados, aqueles que já são filiados, se coloquem nomes para a gente possa disputar aí a Assembleia, a Câmara Federal e mesmo, dependendo da situação, candidaturas majoritárias, seja para o Senado ou seja para o governo. Perfeitamente. Eu espero que a sociedade, a gente possa esclarecer isso e a gente vê isso com bons olhos, César Conago podendo, de repente, ser até um candidato majoritário. É difícil não citar o Paulo Artung, até porque ele foi prefeito pelo PSDB, que você fez parte na ocasião, e você fez parte de um grupo. Eu sou testemunha até ocular de que Paulo Artung, em sua residência, me permita falar, dizia com o rompimento do então ex-governador José Inácio, que também era do PSDB, e ele queria sair do partido porque queria romper, né? Naquela ocasião havia esse dualismo, ele queria ser candidato a governador e o José Inácio acabou vencendo as convenções partidárias e ele foi senador, tendo até a votação maior que o próprio governador. E ele se coloca assim como grande líder dessa uma geração de política salutar, que o seu nome inclui, mas a possibilidade, ele agora postou recentemente nas redes sociais uma brincadeira e falando I feel good, ou seja, eu estou bem, eu estou aí, eu estou muito bem. Você vê manifestações do Paulo Artung num retorno próspero ou próximo a ser novamente candidato aqui no Espírito Santo? Eu acho que é ele que tem que responder, né, Edilson? Porque assim, ele sempre faz aquilo que ele entende que seja melhor para o projeto político e mesmo para a sociedade. Eu acho que o importante é você ter programas, projetos, você ter envolvimento das pessoas que queiram participar e queiram dar a sua contribuição. O Paulo é um grande quadro, um quadro hoje nacional, com uma experiência política grande e também uma experiência administrativa. Participei durante muitos anos, né, da política junto com ele liderando, de certa forma, um processo que começamos lá na universidade ainda, no movimento estudantil. Mas essas coisas se reciclam, aparecem novos atores, né, novos militantes que também vão dar conta desse recado. Então, assim, esse vai estar em debate. As escolhas partidárias das candidaturas se dão nas convenções, então é lá na frente, e a gente agora acho que o importante é estar contribuindo para que o Brasil possa crescer, desenvolver, o Espírito Santo possa evoluir e a gente tenha vida melhor para o nosso brasileiro, um momento dificílimo, né? Porque além da crise econômica, nós temos a crise econômica agudizada por uma situação sanitária ligada à saúde, que é a crise do coronavírus, que é a pandemia, né? Então, assim, você tem uma situação muito complexa e talvez o Brasil, em particular, vivendo uma situação em quando o mundo começa a diminuir as suas taxas de doenças, mesmo de mortalidade, e ainda a gente com taxas muito altas, né? Então, agora eu acho que é pensar de como a gente resolve essas questões ligadas aí à pandemia. Você, como médico, inclusive da família, acha que as medidas sanitárias estão a contento, César? E são duas críticas que eu quero fazer. Primeiro é que demoramos muito no adquirir remédios, da gente partir rapidamente para ter aquilo que as vacinas e principalmente as vacinas pudessem estar disponibilizadas mais rapidamente. Segundo, a sociedade também, não dá para, sabe, as pessoas estarem se juntando e criando, tem duas coisas fundamentais, quer dizer, hoje você tem a vacina e você não aglomerar, não juntar multidões, e a gente tem visto imagens, né,
pelas redes sociais, pelos canais de televisão, muitas vezes festas, atividades privadas ou mesmo em espaços públicos que contradiz aquilo que é necessário, que é o isolamento social. Está na hora das pessoas ficarem em casa e, principalmente, além de ficar em casa, tomar a vacina, que está, com certeza, ganhando velocidade à medida do possível. Está lenta ainda, mas é preciso ganhar velocidade, porque a imunização pela vacina, com certeza, vai reduzir muito o número de doenças e mesmo de mortes. Já está reduzindo no mundo todo e nós temos que ganhar velocidade na vacinação. E, enquanto isso, a sociedade tem que fazer a sua parte, que é ficar mais afastada, não fazer aglomerações. Vamos aí, é bom que um médico, principalmente da área familiar, possa nos guiar. Aproveitando essa deixa sua de conhecimento, vamos falar um pouco da questão da gestão, né? Que você foi secretário de saúde, você foi secretário de educação e teve uma atuação que foi notória na Secretaria de Agricultura, que focou muito na questão hídrica, né? Na preservações. E o Brasil, por exemplo, tem um dos maiores reservatórios subterrâneos do mundo, né? Você acha que esse marco de saneamento vai resolver por de vez essa questão da preservação da água, que é tão importante, ou você vê que estamos evoluindo em passos curtos ainda? O Brasil tem um esplendor, né? As águas subterrâneas e mesmo os nossos rios, as nossas lagoas, assim, nós temos uma situação hídrica razoavelmente muito superior à média mundial. Para isso é fundamental políticas de sustentabilidade e de preservação, quer dizer, preservação das matas, preservação das nascentes, né? Os governos têm que estar preocupados com isso e principalmente utilizando de uma questão fundamental, que é a educação ambiental, né? Educar a sua população no sentido dela ajudar na contribuição, de não desperdiçar esse recurso, de utilizar bem, principalmente de preservar aquilo que é fundamental, que são as nascentes, as florestas. Quer dizer, não dá para ter uma atitude devastadora, porque aí você pode ter, num país rico como o nosso, na questão hídrica, possa ter problemas no futuro. Nós temos quer dizer, vivemos o dia de hoje, mas não deixar de pensar que no amanhã nós temos que estar preservando. César, continuando falando assim em âmbito nacional, das questões país, você cita aí o Fernando Henrique como um dos grandes presidentes, né, com grandes coisas marcantes na sua gestão, e uma delas foi o início das privatizações, né? E você, como ainda militante do PSDB, como enxerga o Estado? Você acha que o tamanho do Estado deve realmente diminuir? Há uma tendência ao liberalismo econômico? Ou você acha que tem que permanecer como estamos, assim? Isso foi fundamental, porque isso trouxe novamente uma reorganização da economia nacional. Então foi fundamental, até porque você não faz políticas sociais se você não tiver minimamente o Estado organizado e com condições de investir em habitação, investir em educação, investir em infraestrutura, em saúde. Então você precisa ter um Estado organizado. Eu acho que o Fernando Henrique começa a organizar o Estado brasileiro, tanto que a partir daí as coisas começaram a mudar no sentido de você acabar com a hiperinflação. E a hiperinflação era a pior moeda, a pior situação para os mais pobres era você ter uma moeda que de manhã tinha um valor, à tarde já tinha outro. Então, assim, eu acho que foi fundamental. E aí eu acho que a partir dessa reorganização o país começa a desenvolver e andar para frente, né? Eu acho que nesse sentido foi fundamental. Isso ajudou a consolidar o processo democrático brasileiro, né? Depois da passagem do nosso presidente Fernando Henrique, foi eleito também um líder sindical histórico, que foi o ex-presidente Lula. Quer dizer, nós voltamos a ter uma economia e uma estabilização das instituições democráticas fundamentais para a sociedade. Consolidou a democracia, a alternância, sabe? Não tem risco de falar que vai ter isso, vai ter aquilo. Na verdade, eu acho que o Estado democrático, as eleições, a vontade da população é determinante para que lado nós vamos andar. E aí, né, eu acho que os investimentos em infraestrutura, os investimentos na economia para gerar emprego, para gerar renda, isso é fundamental, porque isso coloca em outro patamar a sociedade. Evidentemente o Estado fazendo uma coisa que também é papel dele. Você tem papéis que são da iniciativa privada.
gerar emprego, gerar atividade econômica que financia o Estado. E o Estado financia o quê? Principalmente para aqueles que mais precisam: saúde, educação, infraestrutura, aquilo que é fundamental, e mesmo para a atividade econômica, como rodovias, ferrovias, aeroportos, que são elementos importantes que compõem com a iniciativa privada a capacidade de a gente dar um salto no nosso desenvolvimento econômico e social. César, voltando agora para a política local, vamos descer aqui para Vitória, porque você é marcante em Vitória. Você foi vereador 3 vezes, presidente da Câmara, né? Na última eleição, o PSDB lançou a Neuza de Oliveira, candidata a prefeita, né? Primeira mulher candidata a prefeita pelo PSDB. Você que já foi candidato também a prefeito, tentando suceder o Luiz Paulo, e ela acabou não ganhando a eleição, mas houve assim uma boa participação. E houve um imbróglio da tentativa de Luiz Paulo ser candidato. Acabou que o PSDB não fez a prefeita e também não tem hoje representante na Câmara, pela primeira vez durante muito tempo. Mas você acha que o PSDB municipal, digo da capital, ele reestrutura agora, após essa eleição? Ele deve realmente se reestruturar? Porque a capital é muito importante para o PSDB. Com certeza. A vereadora Neuzinha, que tem uma história de 20 anos de mandato, ela era a vereadora que representava, assim como já tivemos outros vereadores pelo PSDB, eu mesmo fui vereador pelo PSDB também. Tinha maioria no diretório, tinha a maioria dos militantes e se colocou candidata, né? A gente sabia que o Luiz Paulo também era foi um grande prefeito, né? Era um grande pré-candidato, mas não tinha naquele momento os instrumentos para viabilizar pelo partido, até porque teve um tempo fora do partido, e isso talvez tenha prejudicado, de certa forma, a relação dele com a militância partidária. E Neuzinha veio, fez a sua participação, não obteve êxito, mas de certa forma cumpriu o seu papel, né? E ela, que é uma grande vereadora, que tem eu tenho muita admiração por ela, porque Neuzinha, né, é aqui da região da Grande Maruípe, e sempre morou ali, sempre atuou ali, sempre em todos os mandatos, nunca mudou o seu comportamento, a sua relação com a sociedade local que ela representa. Então ela tentou, evidentemente que um projeto majoritário é sempre muito mais difícil, que é uma vaga, né? Então assim, ela tentou, evidentemente que para o majoritário é uma vaga, é muito mais disputado, é muito mais difícil, e realmente não obteve êxito, mas fez a sua contribuição, a sua participação, e isso foi importante. Acho que o partido agora tem que se reorganizar, do ponto de vista nacional, estadual e municipal, no sentido de filiar novos militantes, trazer novas caras e gente para o partido, né? Gente que queira, que tenha identidade com a social-democracia, e também estimular aqueles que estão, às vezes, já no partido e meio desanimados. Eu acho que está na hora da gente começar a fazer os movimentos. Evidentemente que esses últimos meses têm sido mais complicados, porque a pandemia também deu uma certa afastada, e naturalmente, de todas as pessoas, em função do que era necessário. Agora, com a vacina, eu acho que a partir de mais alguns poucos meses, nós teremos aí boa parte da população vacinada. A vacina tem um potencial de cobertura, de imunização alto, né? Não é 100%, mas é alto, e eu acho que a gente vai passar a ter uma vida mais normal a partir do segundo semestre, porque até então, né, foi muito diferente, né? Na verdade, esse vírus, ele fez algo que a gente, assim, praticamente o globo, né, o mundo teve que dar uma parada, fazer o que tinha que ser feito, e eu acho que tem que fazer bem feito. Eu acho que cada um cuidar de si, ficar usando máscara, ficar mais isolado até ter a sua imunização é fundamental. Mas César, você não acha assim, para reorganizar, como você mesmo reafirmou o que eu disse aqui, um nome histórico como o seu, que não exerce mandato no momento, eu sei que o presidente Vandinho Leite também já tem passagem por diversas vezes no PSDB, é deputado estadual, foi candidato a prefeito da Serra, mas você se coloca para voltar a assumir o partido, para poder tentar reorganizar, para tentar realmente dar esse ânimo, por ser você um homem da vida pública histórico do PSDB, não seria ideal uma pessoa fora de um mandato para poder se dedicar exclusivamente? Você não seria ideal se colocar à disposição e assumir novamente o partido? Não, eu acho que passado esse período da pandemia, né, passado esse período de que a partir, eu acho que de julho, todos estão mais ou menos com uma certa cobertura,
a gente vai poder fazer mais movimentos. Eu mesmo já conversei isso com a executiva, né, no sentido de estar circulando e ajudando a reorganizar o partido, no sentido de estimular a militância, as pessoas a participarem, a se colocarem no processo político até para o próximo pleito, que agora é para a Assembleia, Câmara Federal, Senado, Governo e Nacional. Acho que isso é fundamental. Eu vou dar a minha contribuição, não precisa necessariamente estar na liderança da presidência do partido. Posso até estar, pode até vir a acontecer, mas eu acho que o mais importante é você ter uma executiva, né, uma presidência, que faça essa mobilização, que ande o Estado como um todo para reorganizar aqui nos outros estados para quem tem um projeto nacional. O projeto nacional só vai vingar se você tiver nos municípios as bases estruturadas, e isso eu vou ajudar aqui no Espírito Santo, independente de que posição eu esteja. Projeto pessoal, isso eu vou analisar lá na frente. Pode ter? Pode ser até consequência desse movimento, né? Mas não é necessariamente por ele que eu vou fazer muito mais para que o partido se reorganize, que a gente tenha um projeto nacional e aqui as representações do Estado nas suas instâncias. Bem, César Conago, agradeço muito sua presença conosco, um deputado federal que por 2 anos foi escolhido pela revista Veja como os 10 melhores do Brasil. Obrigado. Merece o retorno. Obrigado, isso é porque ele é amigo, gente. Tudo que ele fica falando desse jeito. Mas é um prazer, eu agradeço muito esse convite. Contrafaço o argumento, é questão de amizade, mas realmente você foi contemplado com essa premiação, não é isso? É verdade, assim, tudo que eu dedico, que eu me proponho a fazer, eu tento me dedicar ao máximo, né? Assim, até para corresponder à responsabilidade daquele que depositou a confiança na gente. E realmente no Congresso eu fiquei muito dedicado, muito ali em cima, ajudando a construção daquele momento, de um momento até muito rico brasileiro, né? Então, assim, é um prazer muito grande e realmente veja o UERJ, Universidade do Rio de Janeiro, e veja em que colocou a gente numa boa avaliação, mas isso é com certeza fruto mais do que da nossa responsabilidade e dever nosso de cumprir bem o mandato da gente. Parabéns e muito obrigado pela oportunidade desse bate-papo. Espero que tenha sido esclarecedor para a sociedade, dos novos passos partidários e do nosso César Conago. Obrigado, eu que agradeço.